Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui operacional, tá bom? O pessoal me pediu para fazer alguns vídeos aqui no mercado em andamento para entender um pouquinho das operações ou da minha leitura, tá bom? Então estou aqui no BRA50, tá? Mas perdão pelo horário, já são 5 horas da tarde, o mercado está para fechar. Mas vamos lá, só para vocês entenderem a minha análise dentro do contexto aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu avalio aqui, ó, no movimento micro, no gráfico de 1 minuto é, ó lá, fundo, tem um topo e tem um fundo, certo? Aí eu tenho um topo aqui mais baixo que o topo anterior, beleza? Então esse topo não foi rompido, tá um topo válido, beleza? Segundo ponto, então aqui eu tenho um topo não rompido, ok. Segundo ponto, a gente tem aqui, ó, uma VWAP semanal, uma VWAP diária, bem próximas, né? Mas trabalhando acima do preço. A gente tem a linha laranja aqui, que é a linha do ajuste diário, também passando aqui. E aqui a linha preta, tracejada, é o zero do dia. Então tem uma região muito forte, né, aqui, ó, de resistência, ó, um bloco de resistência aqui em cima, tá? Então aqui é difícil o preço passar. Então por esse preço, já percebi que o preço está aqui, ó, batendo aqui, ó, voltou, ó, bateu, voltou, bateu de novo, voltou, tentou, não foi e agora está caindo, tá? Então se a gente for pensar em venda, beleza, legal, boa ideia. Mas o problema é você ver que o preço não vai, ó. Olha aqui, ó. Olha o fundo. Olha outro fundo. Ele não rompe o fundo. Fez um topo mais baixo do que o topo anterior, mas não fez um fundo mais baixo que o fundo anterior, ó lá. Agora diminuiu o fundo, estreitou. Então agora ele fez um fundo mais alto que esse fundo, né, e fez um topo mais baixo que esse topo. E agora ele está aqui, ó. Agora fez um micro topo e fez um fundo um pouquinho mais alto aqui. Um pouquinho mais baixo. Tá? E está ensaiando no mercado. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver se daria para a gente fazer alguma micro operação aqui nesse contexto, tá? Aí, analisando friamente, a gente tem aqui, ó, o que eu gosto é esse movimento aqui, ó, essa lacuna que ele se forma entre o preço e a média de 9 do 1 minuto, média de 20 está aqui do lado, e a média roxa é a média de 42, tá? Então, são as médias que eu uso no operacional. Olha lá que legal, ó. Tá rompendo fundo, mas rompendo falso, olha lá. Não ameaçou, mas não foi. O que me impede nesse trade aqui? O que impede esse trade? Ó, ele está próximo da 20, legal. Então aqui seria uma boa operação de venda. Vender aqui para pegar esse movimento. Não vendi, cheguei agora no mercado, ele está aqui. Então eu teria que pensar o quê? Em compra. Para quê? Para mim comprar o afastamento da média de 9 e da média de 20. O que é outro empecilho? Olha lá, média de 20 está lateral, ó. Ela está levemente inclinada para baixo. 9 inclinada para baixo. 200 está lateral, ó, deitado. Deitadona. Né? Então, ou seja, sem tendência no mercado macro, né? E levemente inclinada para baixo, começando a afastar 42 aqui, ó. Certo? Então, olha lá. Então aqui eu teria que pensar em compra. Só que uma compra confortável é aquela compra que eu consigo ter margem de lucro. E aqui eu não tenho. Por quê? Porque se eu comprar aqui onde o preço está, vai buscar esse retorno, né? Seria somente esse movimento. No máximo é chegar aqui, na média de 20, porque a 20 vai funcionar como resistência para que o preço continue descendo. Tá? Então eu tenho que fazer o quê? Esperar o trade dar o meu operacional. Qual é? Isso aqui, ó. Meu operacional seria isso aqui. Quando ele forma um martelinho, mas ele está longe da 9, está longe da 20. E aí eu posso comprar aqui, ó lá, aguentar um calorzinho igual aqui, mas conseguiria ter feito um trade bom. Isso aqui seria um bom movimento. Aqui, ó, ele não tem ainda. Né? Agora, se ele deixar o martelinho aqui começando a formar, isso aqui começando a ficar legal, ó. Se ele fizer um candle mais para baixo, mais baixo, rompendo esse fundo, e juntamente aqui embaixo, ó, outra marcação que a gente tem é essa aqui, ó, que é a marcação de 0,5%. 0,5% negativo de variação. Isso que é um ponto legal. E essa linha lá azul que você está vendo aqui embaixo também é a marcação de uma mínima de um dia anterior. Então eu deixo marcadas as mínimas e máximas dos últimos 3 dias anteriores. Então tá aqui, ó. Entendeu? Então, ó, mínima. Aqui é a bola, né, do 181 mil, tá? Então são os pontos que eu tenho de possível parada do preço.
eu preciso que ele caia. Se ele cair, aí eu consigo comprar para buscar ele aqui na média de 20. Entendeu? Aí esse seria meu alvo. Então meu alvo seria comprar ele aqui ou aqui, né? Para que ele vá buscar isso aqui. Ou se eu der muita sorte, ele romper a média de 20 e vir buscar a VWAP. Puxa, aí seria top. Pelo horário não acredito que ele vai fazer isso. Mas esse seria operacional. Então se eu tenho confiança no trade, eu entro aqui pesado, já entro com a minha mão cheia e vou buscar esse retorno da 20, faço parcial, venho aqui na VWAP e quem sabe a VWAP semanal ou a 200, pô, seria top. Mas se eu não tenho confiança no trade, mas eu quero entrar, o que você faz? Você entra com a mão leve. Então você entra com uma mão levinha aqui, você entra, aumenta a posição aqui, opa, aumenta a posição aqui, no bola, que no bola não é tão bom, mas é uma possibilidade. Eu gostaria de entrar ele aqui, ó. Então eu aumentaria minha mão aqui. Então você entra com a mão leve para você ir aumentando a posição. Aqui, ó, na 1%, aqui sim seria um ponto bom, que eu aumentaria bem a posição. Porque aí aqui na marcação de 1% está longe da 200, longe da VWAP e provavelmente vai ter uma brecha boa de distância com a 20, né? Eu fiz um outro vídeo aqui falando para vocês do indicador que eu criei, que é isso aqui, ó, que é o distanciamento entre a 20, a 200 e as VWAPs, tá? Então eu sempre analiso isso aqui, ó, para mim ver se o preço está distante ou está perto, tá? O que seria distante? No gráfico de 1 minuto, a gente conseguir ter uma distância da média de 200 de pelo menos 30%. Isso aqui já está dando, tá vendo? 50%, legal. Agora aqui seria interessante pelo menos 20%, 0,20, 0,15, 0,20 já daria um tradezinho, entendeu? Ó, aqui daria 0,15, 0,20, 0,25, 30 fica bom. Então se eu conseguir pelo menos 0,30% de distância da 200 e pelo menos 0,30% de distância da 20, poxa, aí é um trade certo. Aí você pode entrar com confiança. Além do que, o parâmetro é isso aqui, ó, tamanho da lacuna. Qual é o tamanho da lacuna que você tem entre o preço e a 200, tá? Qual é o tamanho? Quanto maior, melhor. Esse aqui, ó, esse indicador, ó, deixa eu até mostrar para vocês, ó, indicadores. Perdão, é que esse é o outro indicador que eu criei, ele está incluso na nossa barra, tá? Ele não dá para mudar. Não dá sim, aqui ó, aqui ó, que legal. Aí eu posso mudar aqui para a média de 9, por exemplo, entendeu? Aí eu mudo a média de 9 como referência, fechar. E aí ele vai passar a me dar agora, ó, a distância da média de 9. Apesar de ele não ter mudado o número ali, mas aqui ó, tá vendo? A distância da média de 9. Então ele está a 0,5% da média de 9. Entendeu? Então aí você consegue fazer a sua outra métrica. Não, perdão, gente, perdão. Ele só mudou essa média, a média azul, né? A média azul que é do indicador, perdão. Eu vou organizar esse indicador. Eu criei, mas faz pouco tempo que eu uso. Deixa eu ver, tá, então, esquece que eu falei. Eu tenho esse outro indicador aqui, ó. Aí sim, aí nesse aqui eu tenho essa análise aqui, ó, que é a distância percentual do média de 200 ou da média de 21. Então quantos por cento? E aí nesse indicador, aí sim, ó, indicadores, aí aqui sim eu posso vir mudar para a média de 9, por exemplo, ó. Você vê qual a distância que ele está tendo da média de 9, e aqui ó, mudar de, aqui ó, da média de 200, e da média de 200, que era a média de 42. Ok. Aí sim, ó, aí eu consigo ver qual distância que ele está tendo, está 0,3, então está muito perto da 9. Então, para vocês terem ideia, ó, um trade saudável, ó, aqui não é bom, mas vamos colocar que seja, vamos colocar na cabeça do candle aqui, ó, ele está dando 0,7%, né? Então aqui, ó, perdão, aqui, olha lá, 0,9, entendeu? Não é um
trade bom, mas já teria dado alguma coisa, entendeu? Então aqui, ó, você tá vendo? Está muito curto. Eu preciso que o preço se afaste da média de 9 para você poder entrar comprado buscando esse retorno dele. Principalmente quando o mercado está mais lateral, né, sem tanto viés, tá? Por que a compra? Porque ele está longe da 20. Agora, se você acredita na tendência, que é o caso de fundo, topo, e ele faz um fundo menor, um topo maior, entendeu? Faz um topo, um fundo, aí neste caso, fica mais favorável, em vez de você comprar o preço longe da média de 9 buscando o retorno, aí você faz o que? Ao contrário, você vende a proximidade com a 20. Quanto mais perto ele tiver da média de 20 a média de 42, você vende, e aí você pega a descida. Se ele estiver construindo, né? Se ele estiver construindo a estrutura saudável, ó, perna de tendência, perna de correção, perna de tendência, perna de correção, perna de tendência, perna de correção. Aí sim, você compra perto da média para você pegar o afastamento da média. E aí, vamos supor, você vendeu aqui, perto da média, você pega esse afastamento da média. Né? No caso aqui, ó, aqui seria, ó, tá perto da média, vendo para pegar esse afastamento. Né? Você estaria vendido até agora. Né? Só que tá ruim, porque, olha lá, ó, o preço passou para cima da média. Ó, trabalhou para cima da média, agora trabalhou para baixo da média. Ele estava para baixo, não, estava para baixo da média. Agora para cima da média, para baixo da média, para cima da média, para baixo da média. Entendeu? Então isso não é legal. Eles têm que estar presos. Ele teria que ter respeitado aqui, ó, essa média, para me validar esse método, né, de vender na média. Ó, ele tem que ter respeitado, tem que ter batido aqui e continuado a cair. E não foi o que ele fez. Ele rompeu, veio, trabalhou aqui. Entendeu? Se aqui ele tivesse continuado o movimento, mas não, ó, ele ficou aqui sambando. Então isso me faz desacreditar dos trades. E quando você vê isso no mercado, gente, você não tem que ficar com vontade de operar. Você tem que falar, não vou operar, porque vou gastar meu dinheiro. Deixa meu dinheiro no banco, deixa meu dinheiro aplicado e não vou operar. Porque isso aqui é para você perder dinheiro, porque você fica se frustrando. Porque você se frustra, porque você fala, nossa, perdi, nossa, errei. Porque você acha que você está fazendo errado. Mas não, realmente está fazendo errado. Você está tentando operar num dia que não tem trade, ó. Entendeu? No gráfico de 1 minuto, gente, no gráfico de 1 minuto ele está trançando para cima e para baixo. Não era para fazer isso, tá? Era para fazer movimentos assim, ó. Isso é um movimento limpo, entendeu? Com as médias afastadas. Aí sim, aí aqui dá um trade, ó, afastou da média. Eu compro aqui para pegar o retorno da média, ó. Tá longe, média de 9, tá longe da média de 20, tá longe da média de 42. E isso aqui seria um bom trade, tá? Aqui, ó, tá começando, ó. 9, 20, 42, entendeu? Então se ele afastar um pouquinho mais, ele dá uma chinelada para baixo, aí eu começo a pensar em comprar ele. Mas, devido ao horário, como falei, abri aqui só para dar aula para vocês, né? Mas aqui é devido ao horário, às 5 e 10 da tarde, a gente não vai ter grande movimentação no preço. No máximo, ele vai querer aqui retornar para a VWAP, né? Mas tem uma sacanagem no mercado, gente, que às vezes a gente não se atenta. Que o preço, muitas vezes, ele fecha longe da VWAP, para amanhã o preço vai valer pelo preço do ajuste. Né? Aí amanhã o ajuste abre aqui, por exemplo. Aí, ou seja, ele vai ganhar esse spread, entendeu? Ele não precisa brigar até a VWAP, ele vai brigar do ajuste para lá, entendeu? Então tem a questão do spread, do ajuste anterior, né, do ajuste diário até a posição do VWAP que ele tiver, entendeu? Comprado, preço médio do grande player, entenderam? Bom, acho que é isso, gente. Eu até queria operar aqui, mas tô tentando, mas vocês viram que não tá abrindo nada, né? Para mim não ficar com o vídeo aberto aqui. E olha, outra dica para vocês aqui, ó, o volume. Entendeu? Cadê o volume? Ó, vamos dar um zoom out aqui, ó. Diminui o volume. Aí você vê, tá vendo? Ó, como é que reduziu, ó. Sem nada. Ó lá. O preço caindo. Ó lá, agora tá ficando legal. Vamos ver se vai. O preço não vai dar tempo de voltar. Ó lá. Aqui tá começando, né? Se ele fechar esse candle, dois candles rompendo fundo, ó, é até uma boa para vocês aqui, ó. O que eu olho muito? Eu vejo aqui, ó, 2 candles fechando dois candles do minuto fechando careca, fechando sem retorno, ó lá. Fechou um, vai fechar agora. Se fechar mais um para baixo, aí ele vai dar essa lacuna que eu quero que ele forme. Que é mais ou menos o que ele formou aqui, ó. 1,
2, 3. 3 candles rompendo um, rompendo o fundo do outro, entendeu? Sem voltar para o meio dele. E isso é o que é legal. Teve só esse ruim aqui só, mas aqui seria ó, isso que eu falo que é a lacuna. Isso é a lacuna. Então quando ele começa a deixar um pavio inferior, ó, fechou um careca, fechou 2 carecas, despreza esse aqui, fechou 3 carecas e deixou um com pavio, compro na máxima e pego o retorno dele para 9. Aqui ela fechou um careca, fechou 2 carecas, vamos ver se vai fechar isso aqui. Deixa lá, aí já descaracterizou, que ele tinha que ter continuado para baixo. Mas ele parou onde? Olha lá a resistência que ele tinha colocado aqui, ó. Parou onde? Parou no nosso bola, ó. Segurou no bola. Lembra que eu tinha falado para vocês que se eu fosse entrar aqui, ó, aqui, né, que a gente estava começando a gravar o vídeo, já estava aqui, ó, seria a segunda entrada, terceira, mais uma entrada ainda aqui, ó, aí no vermelho, ali no vermelho, tendo que trazer o preço para perto, ó lá, mas, ó lá, ainda deixou um pavio, né, ó, pavio para baixo. Se tivesse fechado esse pavio um pouquinho mais para baixo, tivesse vindo para cá, ó, se tivesse vindo o pavio para cá e fechado aqui, aí ia ser legal para comprar e ele pegar esse retorno. Outro ponto, gente, que eu gosto de olhar é isso aqui, ó, RSI. Lá no gráfico de 1 minuto, isso é um bom indicador também, tá? Ó, por exemplo aqui, ó, isso aqui, olha lá, entendeu? Se olhou o RSI está para baixo, você tem mais confiança para você comprar ele, que ele vai fazer o retorno para 9, entendeu? Então aqui está ruim mais por causa do volume baixo, mas aqui aumentou o volume desses 2 últimos candles, ó. Olha lá. Se ele der mais uma barra para baixo, rompendo o bola, vai ficar legal. Daí o bola geralmente ele rompe falso. Eu também uso aqui, ó, o DD Index, ó, aqui ele deu venda, tá vendo? Ó, aqui ele deu venda. Então aqui ele está sinalizando, ó, o movimento de venda. Só que o DD Index, ele é legal quando ele começa a abrir a boca de jacaré, ó, abrir a boca aqui, ó. Aqui ele está lateral. Tá movimento de venda consistente, tá movimento de compra consistente. Então compra está consistente e a venda está consistente. Legal, tá? Porque eles estão distantes. Quanto mais distante tiver, quanto mais aberta essa boca tiver, melhor movimento, tá? Sendo o vermelho para cima, quer dizer movimento de compra. Quando o azul passa para cima, quer dizer que o movimento a compra está mais positiva. Quando ele faz isso aqui, ó, quer dizer que é divergência. Porque aí tá o movimento tanto de compra quanto de venda, os dois estão acima do normal. Entendeu? Aqui é o movimento perfeito, aqui é ideal. Quando ele começa a abrir o vermelho para cá, o azul para baixo, né? Convergiu bem na linha, na marca d'água, que é 1.0. Olha lá. Ó. Vai romper. Olha lá. Vamos ver se dá. A gente conseguir fazer só para dizer que a gente abriu alguma operação ao vivo aqui. Vamos ver o mercado nos apronta. Não, porque aí aqui o nosso alvo seria isso aqui, ó, retorno para bola, retorno para 9, retorno para 20. Entendeu? E aí eu tenho que ter ideia do que, olha lá, o que ele vai fazer para baixo, as projeções, né, onde o preço vai parar, olha lá, projeção 1, projeção 2, olha lá, está no ponto de parada, então, ó, segundo alvo, entendeu? Primeiro e segundo alvo desta pernada aqui, ó, a outra pernada curta, ó, já bateu no primeiro alvo, bateu no segundo alvo, está quase no terceiro alvo, então aqui, ó, seria mais uma entrada, se eu quisesse, olha lá. Aí, tá vendo? Deu certo, olha lá. Aqui, se eu quiser,
eu podia proteger ele aqui. Mas se ele for, ele vai. Se não for, vai. Ah, não protegeu. Ah, vai cair mais, então vamos tirar. Vou deixar esse aqui, ó. Aqui, ó. Deixar ele virar. Olha lá, tá vendo? Mas foi. Vai, vamos deixar ele virar um candle pelo menos positivo para ver se vai. O mercado se movimenta, sem volume, olha lá. Tá vendo? Técnica ao vivo aí, você vê que vai. Vamos ver se vai, não vai. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui já seria o trade, ó. Aqui seria o trade, ó. Tá vendo? Ao vivo aí pra vocês, ó. Gráfico andando, tá vendo? Aqui, ó, retorno da 9. Na 9 já tem que proteger, já não vai perder mais. Claro, eu coloquei um lotezinho aqui só pra brincar com vocês, né? Mas vocês entenderam, ó. E aí se você der sorte, que está protegido, a operação perder, você não perde mais. Então, se você der sorte, né, o movimento for bom, ele vem buscar 20. Se você entrou com a mão mais pesada, aqui eu já teria feito uma parcial, entendeu? Como eu entrei com um lote mínimo, então eu não tenho que fazer parcial, mas se eu entrar com a mão pesada, aqui na 9 já faço uma parcial, na 20 faço outra parcial, na 42 faço outra parcial, entendeu? E aí você vai descascando a sua mão à medida que o trade vai andando. Eu fiz uma aqui esses dias aqui no HK. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Foi muito legal. Aqui, ó. Cadê? Ixi, perdi. Bom, aqui, ó. Aqui, ó, eu entrei, tava comprado aqui, ó, e fui descascando, ó, descasca, 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 descasca. Aí aqui eu vendi mais, vendi o dobro, acho, aí eu vim descascando ele aqui, ó. Fiz a venda, eu peguei na compra, depois na venda. Ó, vendi aqui, vendi o dobro, saí do lote de posição que eu tinha aqui e entrei comprado, tá? Vamos ver como é que tá aqui. Ó, fechou. Aí, entendeu? Então aqui, ó, só pra fazer pra vocês. Aí você entra com a mão um pouquinho mais pesada, você vai descascando. Você faz uma parcial, duas parcial, três parcial. Tanto a entrada, né, eu não preciso entrar com a mão cheia já aqui. Eu posso entrar já, né, fracionado. Sabendo que eu quero esse retorno, ó, para 200, retorno para VWAP, eu posso, não tem problema. Eu comprar leve aqui, porque tudo isso eu sei que são regiões de compra. Agora, se você quer confiança mesmo, você fala assim, eu sou o cara de um trade só. Arthur, eu faço um trade só. Aí você compra só no ponto certo. Compra aqui no 1%, compra nessa resistência que é uma resistência boa, ou que tem esse algo confluindo, né? Aí sim, aí é um ponto legal. Beleza, pessoal? Quem gostou, dá o like, comenta e compartilha. Um grande abraço. Tchau.